Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Deus eterno, invocamos teu santo nome neste momento, Senhor, para que possas vir a iluminar a cada de nós, para que sejam tuas palavras, tuas revelações que sejam ditas, Senhor, nesta live, para que todo ensinamento venha de ti, Senhor, para que não haja nada de homem, mas sim todo o teu Santo Espírito, Senhor. Que tua palavra seja divulgada, que tua palavra seja expressada, Senhor, expressa em todo o poder, em toda a unção, Senhor. Que as revelações de tu Santo Evangelho Eterno sejam ditas, Senhor, de uma forma e de mil formas, porque tu mereces, Senhor, porque tu eres o único Senhor e Deus, Salvador nosso e o Deus Todo-Poderoso. Seja bendito tu santo nome, Senhor Jesus. Proteja cada de nós neste momento, Senhor Jesus. Que tua mão poderosa esteja sobre mim e meus irmãos, para que todos nós sejamos ungidos neste momento e protegidos, Senhor, contra qualquer investida do inimigo. Amém. Deus seja louvado. Ahora Dios permitió al hombre alimentarse en la tierra. Dice aquí el texto que dejamos hasta aquí. Dejamos su texto hasta aquí, ¿no? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Génesis 1, versículos 29 y versículo 30. Bom, aqui Deus permite que seu servo Moisés escreva nesta palavra o que o homem teria por alimento na terra e o que os animais teriam por alimento. E com tudo isto, a palavra nos diz que o homem poderia consumir as sementes e todo fruto que dão as árvores que há sobre a face da terra. E para os animais, para toda a besta da terra e para todas as aves dos céus, e a todo o que se arrasta sobre a terra em que há vida, lhe seria por alimento toda planta verde, lhe será por alimento para comer. E foi assim. Então, o outro dia, no final, acredito da live, da outra, faz 15 dias atrás, né? Porque a semana passada não foi possível a gente se juntar. Então, já podemos reiniciar essa conversa que tínhamos naquela hora e dizer assim, que tudo que o homem usa por alimento é a semente e o fruto. Mas quando a semente e o fruto refere-se ao que a alma do homem vem a usufruir, a que vem a tomar para se alimentar, significando assim, o que dá semente e fruto significa que a alma do homem é eterna, vamos dizer assim, porque o fruto e a semente é aquilo que nasce e o que também depois é produzido por aquele poder que há em Deus. Não se refere somente ao fato de o homem alimentar-se de frutas, né? E de sementes, como comumente ou vulgarmente a gente poderia pensar, mas sim se refere ao que a alma, né, viria a ter do homem como alimento, não somente fisiológico, físico, mas sim como a alma viria a se alimentar da sabedoria de Deus, daquilo que Deus plantou nele e do que depois viria a ser o fruto no Espírito de Deus
não some. E os animais, e a todas as bestas sobre a terra e a todas as aves, seriam as folhas das árvores, querendo dizer assim, que as folhas significa que neles não há uma alma que perdura, uma alma eterna, mas sim um espírito de animação momentânea por enquanto existem na face da terra. Então, com esses versículos aqui, 29 e 30, nós entendemos e compreendemos que Deus fez aos animais sem a alma. Somente ao homem lhe deu uma alma, a qual, como a semente e o fruto, vêm os dois a ser um princípio, um fim e um propósito num espírito que, por enquanto estiver no mundo, está prisioneiro, está momentaneamente religado às condições da matéria e às condições do homem, do pecado, mas que no fruto, sendo de Deus, esse fruto, ele vem a ter uma promessa de eternidade para a sua alma. E não os animais. Não é somente pela inteligência, nem pela consciência, mas é porque Deus se agradou somente do homem para que ele pudesse ser resgatado do meio do mundo, e não dos animais, ou insetos, ou peixes, ou seres que se arrastam pela terra, né? Ou pássaros que voam pelos céus. E aí, em espanhol, agora vou ler. Es claro que en estos versículos del Génesis, arriba descrito, acima descritos, ¿no?, también se refieren a que el hombre tendría como alimento espiritual soplo de vida, cuerpo y alma. Então, está escrito aqui, vou falar em português. É claro que nestes versículos do Gênesis, acima descritos, também referem-se a que o homem teria como alimento espiritual o assopro de vida, o corpo e também a alma. Agora, os animais não lhes seria dado eternidade. Agora, aos animais não seria dada a eternidade, pero sí a todo ser viviente en la tierra. Dios le dio una existencia momentánea y transitoria, mas a todos os seres viventes na face da terra, Deus lhe deu uma existência momentânea, uma existência transitória sem a alma. Ahora, el alma es el espíritu estructural y eterno del hombre. Agora, a alma é o espírito estrutural e eterno do homem, como alguns o chamam a supraconsciência, né? Sin embargo, no entanto, né, a los seres vivos lhe foi dado um espírito momentâneo de animação. No entanto, a los seres viventes lhes foi dado um espírito momentâneo de animação concedido por Deus, el cual vuelve a Deus, el cual volta a Deus, né? Al perderem estes suas existências momentâneas na face da terra. E aí, sucedió en el Edén que el hombre, como primicia de los vivos com consciência, aconteceu no Éden que o homem, como primícia dos seres viventes com consciência, aí referindo os irmãos aos anjos, quando estava o homem no meio dos anjos, no tempo do Éden, tá bom? Agora passamos essa parte. Mente tendría en el proyecto de Dios, tendría uma mente, proyecto de Dios, estructura espiritual como morada para si mesmo y construcción para la habitación de Dios. Entonces esta conciencia, mente, ¿no?,
tendría en un proyecto de Dios una estructura espiritual como morada, una vivienda, ¿no? Para sí mismo y construcción para habitación de Dios, propósito en la conclusión creacional proyectada por el Altísimo. Entonces, ese cuerpo debería ser un propósito de Dios, ¿no? Para servir de morada, o como tenda, o como santuario para Dios Altísimo. Y esto fue causa de discordia entre algunos ángeles, ¿no? Fue causa de discordia entre algunos ángeles. Fato, hecho que provocó un distanciamiento del designio divino al corromperse el carácter y la naturaleza de las criaturas angélicas, ¿no? Entonces esto provocó un distanciamiento, ¿no? Un afastamento do designio divino, né, por parte desses anjos, e este, ao corromper-se o caráter e a natureza espiritual das criaturas angelicais, né, ou seja, elas se corromperam por causa desse distanciamento. A serpente, o diabo, né, o dragão antigo, querendo estruturar um modelo fora de lo criado, querendo estruturar ele um modelo fora do criado, ya que el hombre era la primicia esencial del modelo universal ordenado por Dios, ya que el hombre, como era él un modelo y como primicia esencial del modelo universal ordenado por Dios, forzó en sí mismo mal al hombre, o sea, ele provocó, introdujo, causou, né, esse mal no próprio homem, né, por meio do pecado, né, llevándolo a la rebeldía como a la de ele, ou seja, levou ao homem, né, por inveja, né, levou o homem ao pecado, né, levando a uma rebeldia como a que ele tinha, né, e os anjos que lhe seguiram, de separarse o apartarse del propósito inicial de la creación, ¿no? Y así ir en pos de otra naturaleza contraria a Dios. Para por medio de la corrupción de la creación, modelo que estaba en el hombre y en su expansión, o sea, un modelo de la creación propuesta por Dios, feita por Deus, estava no modelo da natureza do homem, tá? No projeto estava no próprio homem, né? Projeto universal del Altíssimo. Estes, né, se infiltraram, né? Infiltraram em sua cimentação adâmica o controle sobre seu ser. Então, ele se infiltrou e cimentou, né, em Adão, né, para ter o controle de seu ser. Conseguindo isto, poderia ele e seus seguidores, conseguindo tudo isto, ele poderia e seus seguidores, por meio deste fato, deste eixo, manipular a formação da arquitetura da instauração. Ou seja, através da corrupção do homem, e ele manipulando a natureza que estava no homem, ele poderia cimentar, criar, projetar uma criação paralela, uma criação que viesse de acordo com seus maus propósitos, isso que o dragão fez, né? Coluna, que era o homem, levantada por Deus, modelo do universo espiritual e palpável. Ou seja, na formação do homem estava um projeto infinito, né? Embora Deus sabia que Satanás enganaria o homem, que o homem fraquejaria, e o homem se perderia, e o homem cairia, Deus tudo isso sabia. Mas se não tivesse caído, bom, Deus tinha um projeto para o homem. Claro que não teria sido como um projeto que foi feito em Cristo, né? Ao qual todos nós pertencemos, né? Porque nós temos que morrer a nossa própria natureza, embora esteja no pecado, para nascer outra, perfeita em Cristo. Mas aí passamos a ser corpo de Cristo.
Agora, se a gente tivesse ficado na forma de Adão, mesmo sem pecado, jamais poderíamos ter sido filhos de Deus. Teríamos sido uma criatura como um anjo, né? Mas nunca como somos agora, porque agora nós morremos para renascer em Cristo. Então agora somos feitos filhos de Deus, né? Agora, eu vou seguir lendo mais, sobe um pouquinho mais essa escritura aí, irmão, por favor. Los Ángeles, né? Aí, glória a Deus, aí sim, tudo bem. Los ángeles são espíritos perfeitos. Os anjos são espíritos perfeitos. Mas não foram hechos para ser santuário de Deus. Mas eles não foram feitos para ser santuário ou moradia de Deus, né? Como lo es el hombre hoy en Cristo, como es hoje o homem em Cristo, el cual es primícia do universo, o qual é primícia do universo, o homem é primícia do universo que nós palpamos e conhecemos, e até do mundo espiritual. Em Cristo somos primícia, né? Em toda a criação, né? Certo? El qual é primícia do universo. Deus, em sua magnificência, Deus, em sua magnificência, decidiu habitar sobre as alturas e também em seu santuário corporal. Ou seja, Deus, na sua magnificência, decidiu habitar nas mais altas alturas, mas também em um santuário corporal, criação com o propósito em ele que é Cristo, em si mesmo com o homem imperecedero. Ou seja, Deus, habitando nas mais altas alturas, também ele decidiu, foi seu propósito, habitar em um santuário feito por ele e em ele mesmo, ou seja, em Cristo, que é Cristo em si mesmo, com o homem também que é imperecedero, quer dizer que é eterno, que não perece, que reina para sempre. Então, Deus quis que assim a perfeição do projeto dele fosse plena e totalmente perfeito, já que esse projeto se concluiu nele, em Cristo, né? E concluindo-se em Cristo, nós também fazemos parte desse projeto para vivermos por toda a eternidade com o nosso Senhor. Então, o que foi por mal, né, no pecado do homem, né, que nós, na carne, na nossa natureza, somos do homem caído, né, mas morrendo para essa natureza, e por graça e por misericórdia de Deus, que deu seu Espírito por todos aqueles que nós somos feitos hoje em dia como nova criatura, nós nos transformamos em algo novo, né? Em algo eterno com Ele, né? E para Ele. É um mistério tão grande que não tem palavras quase para descrever, né? Você sabe do que a gente está falando. Então, por ser infinito Deus, por ser Deus infinito, al habitar en el hombre, hace de su alma, por habitar ele no homem, faz da sua alma um templo estrutural sem fim. Um templo estruturalmente, né, feito, que é infinito, albergando em si mesmo, tendo em si mesmo, né, todos os redimidos, todos os perdonados, né, os resgatados, colheitados, cosechados em vendimia universal, colheitados na vendimia universal, reinando ele em conjunto, em conjunto com os milhares, em um mesmo corpo, em um solo corpo, como tenda, como santuário, y santuario, habitación eterna de la ciudad del Señor de las luces. Cosa maravillosa, ¿no? Y tenda, santuário, habitação eterna, cidade do Senhor das luzes, né? Como diz em Tiago.
junto a todos los renacidos, ¿no? Juntamente con todos los renacidos, siendo moradores todos nosotros, ¿no? De la mansión divina, siendo como él, moradores de la mansión divina, en esta realidad, el reino de Dios, en esta realidad, el reino de Dios, en Cristo y en todos, es ciudad y templo, la prometida, Jerusalém incorruptible, feita, hecha de Cristo e igreja, feita de Cristo e igreja. Essa é a Jerusalém incorruptível. Donde os pilares del edifício, que são Deus junto a los escogidos, onde é Deus junto com os escolhidos, os quais são os que sostêm o templo celeste, né? Os pilares de toda essa magnificência somos nós em Cristo Jesus, o que mantém, os que sustém esse templo em pé. Ou seja, é Cristo na realidade, nós com ele, né? Assim, esta infinita habitação é micro e macro universo do cosmos de Deus. Ou seja, esta habitação, vocês, eu, todos nós que somos a igreja, somos micro e macro universo do cosmos de Deus. Porque esse cosmos que Deus deixou para nós apreciar aí, embora seja infinito, segundo a nossa concepção, é pequeno para Deus, né? Como uma gotinha de água tirada do oceano, né? Donde o tempo é único, onde o tempo dentro dessa criação universal é único, é um só, onde não há passado, nem futuro, há só presente, né? Todo é ao mesmo tempo. E se há futuro, é um futuro que você pode estar nele, ou se há passado, pode estar nele, e se há presente, você, é claro que está nele. Algo difícil para entender como seres humanos, mas para Deus todo é possível, né? Nós deixamos este mundo, por quê? Porque o tempo passa. Percorremos a nossa vida, né, neste mundo, e depois deixamos de existir. O tempo mata tudo. Mas com Cristo não terá isso. Existiremos numa linha perfeita e sempre estaremos em todos os tempos em que a nossa existência estará para toda a eternidade. Então, tudo isto, onde o tempo é único, junto a los acontecimentos simultâneos de los que lo componen. Ou seja, todos os acontecimentos serão simultâneos dentro desta grande criação prometida por Deus. Glória a Deus. E aí, sigo lendo para baixo. Né? Quando Satanás foi expulsado do paraíso, quando a serpente antiga, o dragão, né, foi expulso do paraíso, depois de haver hecho pecar al homem, depois de ter feito pecar o homem, quedou encarcelado em correntes, em cadenas de tinieblas en los abismos, em correntes de trevas nos abismos. O que significa isso? São correntes, como a gente pode imaginar, é pior que isso. As correntes são o próprio mal, o próprio abismo que está nos seus espíritos, lhe escureceu a tal ponto que são correntes que lhe aprisionam nas mais profundezas, digamos assim, né? Os abismos lhe aprisionam e não lhe deixam sair. Agora, por que Satanás, e junto às potências caídas, ele anda pelas regiões celestes? Porque se alimenta do pecado do homem, como Deus lhe falou no paraíso, né? A serpente, quando lhe condenou que se alimentaria do pó, né? E se arrastaria sobre seu ventre, ou seja, ele se arrastaria por las trevas mais escuras e profundas, ou seja, ele não pode sair dali. Só sai agora porque o homem lhe dá esse alimento.
Então, ele está aprisionado, atado, né? Amarrado, junto a sus ángeles en el pozo sin fin. Ele está amarrado ao poço, né? Com seus anjos, ao poço sim, que não tem fim, né? É um abismo que não jamais deixa de ter mais e mais profundezas, né? Aí está sujeito e encarcerado. Esto quiere decir que, esto quiere decir que son prisioneros de la oscuridad inmaterial, ou seja, ali não há matéria onde estão eles prisioneiros, em donde durou su estado demoníaco, onde esse estado demoníaco, demonizado, né, durou recluído nas profundidades. Até quando tem durado isso aí? Hasta el tiempo del hombre al tiempo de ser puesto en el mundo. Ou seja, explico. Satanás ficou muito e muito tempo junto aos seus anjos nas mais grandes profundidades e ficou ali sem poder sair, até que se manifestou o homem na face da terra. Então, pelo homem, ele conseguiu sair do poço. Porque, ao princípio, né, quem primeiro pecou de uma forma criminosa foi Caim, e ali ele teve acesso ao mundo material, né? Porque pelos animais ele não podia alimentar-se, porque eles só comem folhas, né? Dizendo assim, eles não têm alma, não têm fruto do Espírito, né? Nem semente do Espírito, mas o homem sim. Então ele ficou por milhões, talvez, de anos ali, né? E subiu com o pecado do homem. Subiu ao sexto dia da criação. Ele subiu ao sexto dia da criação, tempo propício que Deus dispôs. Isto foi um tempo que Deus dispôs, né? Ele deixou esse tempo, certo, né? O sexto dia, né? Para a sobrevivência, para que a sobrevivência como domínio do homem sobre o mundo material e presente, né? Então, o homem apareceu sobre a face da terra, Deus lhe colocou ao sexto dia, ele assoprou, lo criou aqui como homem e mulher, a imagem e semelhança, né? E também Satanás subiu hasta esta face, né? Hasta este tempo, né? Foi então donde o dragão pudo aproximar-se-lhe. Foi então que o dragão conseguiu aproximar-se do homem, né? Subindo do poço do abismo, já que tinha legalidade no corpo e alma do ser humano. Ele tinha legalidade sobre o corpo e alma do ser humano por causa do pecado. Por la fuerza del pecado en él, en el hombre. Desde entonces ha intentado corromperlo por medio de tentaciones. Por medio da tentação. Desde então ele tem tentado dominar e corromper o homem para ele poder se apoderar da natureza do homem e assim tomar possessão da natureza material, apoderando-se por legalidade de sua alma, né? Apoderando-se de sua alma sobre de aquellos que están fuera de la protección divina. Los impulsos y los malos deseos, ¿no? Corrompieron al ser humano, haciéndole dependiente del diablo, haciéndose ele mesmo dependiente do diabo, o qual opera por meio del campo mental, sobreponiéndose en nubes de trevas, de tinieblas, sobrepondo-se em nuvens de trevas, né? Nos maus desejos, creando na imaginação do homem, creando na imaginação do homem possibilidades nefastas, possibilidades terríveis e oscuras dentro do homem, para assim poderlo corromper, né? Experimentando-lhe sua força vital otorgada por Deus.
exprimiéndole su fuerza vital otorgada por Dios. Ou seja, o diabo corrompe o homem para que este lhe possa entregar sua essência, né? Lhe possa entregar o que o diabo precisa, né? Porque é uma força, a força que a vida que tem um homem, né, foi otorgada por Deus, mesmo que seja natural. Mas o diabo, como não tem nada, tira aquilo que Deus lhe deu ao homem e ele tem acesso não somente ao mundo material, mas sim também às regiões celestes, né? Já que Satanás só pode subir de las profundidades, ele só pode subir das profundezas al sustraer, al tirar la vida del ser humano, al tirar la vida del ser humano. Con esto se mantiene en la tierra como en las regiones celestiales. Con todo esto él se mantiene con esa fuerza, con esa energía sobre la tierra y sobre las regiones celestes, robando la vida al hombre, ya que él no tiene vida propia. Ele não tem vida própria. O diabo não somente não tem corpo, mas não tem vida própria. Ele é um poço de escuridão, um abismo. Então ele precisa do homem para se alimentar e mais, ele quer mais, dominar a matéria. Por isso que, no final dos tempos, através da mentira do falso profeta, de toda mentira que há sobre a face da terra, ele toma possessão do homem da perdição e cria o corpo da besta e ele toma a terra e o universo inteiro. Então, quando Deus destrói ele, né? Su estado es como la que la sangre robada por el vampiro en la muerte de sus víctimas, él sobrevive. É como quando o morcego, né, o vampiro, né, suga o sangue, a alma, né, digamos, quando falando do homem, né, é sugado na sua alma por este vampiro demoníaco, né, e este se alimenta e o ser humano passa a ser escravo do diabo, de Satanás, né? Então, aí vamos ver mais um pouquinho. Glória a Deus. Satanás, o diabo, não quer o mundo como os homens lo retienen. Ou seja, Satanás não quer um mundo como o homem o tem, o retém, ou projeta. O diabo quer outra coisa para ele, né? Ele não quer o projeto do homem, ele quer o projeto dele. Como o homem o projeta ou imagina, não quer. Quer a los homens como sustento vivencial e criacional. Ou seja, o diabo quer a os homens como um sustento, como alimento vivencial e criacional, succionándole su vitalidad como la semilla de la vida. Ou seja, como se o homem fosse a semente que ele precisa e o fruto que precisa comer para fortalecer-se neles, e roubar-lhes sus frutos que dan en el derecho de ser primicia de la creación, ou seja, roubar do homem, o fruto da vida, né? Ele tem por direito de ser primícia da criação, para assim usá-los como escravos, para assim podermos usar como escravos e sermos alimento sustancial, ser a substância que ele precisa para sobreexistir, para objetivar seus logros e as conquistas do cosmos. Ou seja, ele precisa desse alimento vital do homem, tirado do homem, para se objetivar os seus projetos, seus logros nas conquistas do universo, contradiciendo a vontade de Deus, né? Contradicendo toda a vontade de Deus. Recruta seres humanos em todo o tempo. Ele recruta em todo o tempo seres humanos para seu projeto, para seu exército, né? Para a grande batalha final de Armagedon. Então, ele recruta seres humanos nesta perversão, neste poder, neste engano, para a grande batalha de Armagedon. Aí vou ler Apocalipse 16, del versículo 12 al 14. Vou ler em espanhol e tentando também ler e poder falar em português, né? El sexto ángel derramó su copa
sobre o grande rio Eufrates, né? O sexto anjo derramou sua taça, né? Sobre o grande rio Eufrates. E a água deste se secou. Então, Deus permite que este anjo derrame sua ira, né? Derrame a sua taça, né? Sobre o rio Eufrates, e este se secou. Sabemos que este rio representa um dos rios que regavam no jardim do Éden, mas ele, como sombra na terra e corrompido, estou em sombra, então secando-se, ele fica todo em deserto e fica também sua base ali como um lamaçal, né? Para que estivesse preparado o caminho a los reis de Oriente, para que todo isto preparasse um caminho para os reis de Oriente. Muitos teólogos, né, pregam esta passagem aqui como se esses reis de Oriente fossem os inimigos que invadem o resto do mundo, né? Mas eu já escrevi um livro aí que não temos analisado, não temos refletido sobre ele, que o Senhor, naquele ano que eu escrevi há muitos anos atrás, já no princípio da minha conversão, que estes reis de Oriente seriam os últimos homens que se convertem, né? A última possibilidade dos seres humanos sair da podridão, ou seja, passar por esse rio que está seco, mas ir para a terra prometida. E vi sair da boca do dragão, ou seja, de ali, de aquele saguão, de aquele barro, de aquele leito, de aquele rio, saiu da boca do dragão. O dragão tem boca? Não, ele é um espírito que não tem nada, mas o homem tem. E Deus tem permitido, por causa do pecado do homem, né, que o dragão fale através da boca do filho da perdição. O dragão é o próprio demônio. E da boca da bestia, da boca da besta, e da boca do falso profeta, da boca de alguns tipos de homens, esses três demônios, que é o próprio diabo, que é a própria besta, que é outro espírito que domina sobre todo esse conjunto, né, de seres humanos que são dominados e bestializados e, ao mesmo tempo, endemonizados, e da boca do falso profeta, que é toda mentira. Tudo que não é de Cristo é mentira. E proferem coisa contra o Altíssimo. Três espíritos imundos, ou seja, também eles são três espíritos imundos. A maneira de sapos, rãs, né? Pois são espíritos de demônios. Eles são espíritos de demônios. Estamos falando de três espíritos, ao mesmo tempo o diabo, o dragão, né? Então, também que opera em todo o mundo, e também o falso profeta e a besta. Pois são espíritos de demônios que fazem sinais. Eles fazem sinais no mundo inteiro. Sinais que não vale a pena ter falado neste momento, porque são sinais que faz em todas as coisas. O mundo está dominado pelo maligno, você sabe, né? E tudo que rige o mundo fora de Cristo são sinais e poderes do mal que agem sobre a face da terra e sobre todos os homens, e estão formando um corpo nos seres humanos, nos homens da perdição, para assim eles reinar e dominar junto a Satanás. E então, no tempo do anticristo, no tempo do homem da perdição, ele, o diabo, vai tomar o controle absoluto sobre, não somente o homem, mas sobre toda a matéria. E vão estes espíritos imundos, aonde vão? Vão a los reyes de la tierra, em todo o mundo. Ou seja, eles vão aos reis da terra que habitam em todo o mundo, né? Para reunir-los a la batalha de aquele grande dia del Deus Todo-Poderoso. Ou seja, há um momento, há um tempo em que estes se confrontarão, todos estes espíritos reunidos se confrontarão com Cristo quando ele venha com toda a glória e com todo o poder. Essa batalha, na realidade, está acontecendo em nós mesmos.
E estão acontecendo em toda a Terra. Estamos em plena batalha de Armagedon, e a cada dia vai se agravar mais, vai se complicar mais. E se esses espíritos reuniram e estão reunindo seres humanos, pode ver que eles estão reunindo eles para uma batalha. Então, são seres humanos que não vão para o julgamento final. Por que não vão para o julgamento final? Porque estão sendo reunidos por uma batalha. Se fossem para o Sheol, eles apagando, perdendo a vida do corpo, eles, obviamente, que não poderiam ser usados por Satanás. Mas eles estão sendo ajuntados com um exército para uma batalha. E essa batalha é contra quem? Contra o Senhor Jesus Cristo e contra toda a sua igreja. Né? Isso aí. A palavra nos diz... Quanto tempo falta, irmãos? 15 minutos. Eu vou ler isso aqui, eu vou exortar rapidamente para deixar 10 minutos, né? Para conversar alguma coisa. A palavra nos diz, nesta revelação, a palavra nos diz, nesta revelação, que uma vez transcurrido o último éxodo de la iglesia para a reunião universal, que uma vez que venha acontecer o último éxodo, a última volta dos seres humanos que faltam para ser reunidos na igreja do Senhor, né? Para a reunião universal, Satanás, o diabo, e suas potências caídas, junto a todos os reis da terra, né? Satanás e suas potências, seu exército, suas potências que já caíram com ele, né? No princípio, junto a todos os reis da terra, ou seja, a todos os reis que ele consigam reunir, ou seja, os homens que bajaram ao lugar de los muertos, ou seja, aos homens que morreram, que não desceram ao lugar dos mortos, eu leí errado aqui, ou seja, a los homens que não bajaram ao lugar de los muertos, já que perderam a salvação estando vivos, ou seja, já que eles perderam a salvação estando vivos, né, en mundo, estando vivos no mundo, foram agrupados em um grande exército, se alineariam junto a los espectros de las tinieblas, eles se alinearán junto aos espectros, os espíritos caídos de trevas, para a grande batalha do dia de Deus, para a grande batalha do dia de Deus. En Megido o Armagedón, en Megido o Armagedón. Al respecto de esto también Dios nos dice que, o que Deus nos fala ao respeito disso? Os pecados de alguns homens se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, aquí de la propia palabra. Mas a otros se les descubren después, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que de otra manera no pueden permanecer ocultas. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 24 y 25. Ou seja, ali diz o seguinte: os pecados de alguns homens se fazem manifestos, se manifestam antes que eles venham a juízo, né? Mas nos outros se descobrem, se manifestam depois. Mesmo assim mesmo se hacen manifestas as buenas obras e as que são, de outra maneira, não podem permanecer ocultas. Ou seja, os pecados de alguns homens são antes de que venham a adormecer como seres humanos aqui na Terra. E são julgados antes, outros são depois. Quem é julgado antes? Aquele que se transforma no homem da perdição, aquele que se transforma no anticristo, aquele que perde a salvação e não pode ser julgado novamente porque isso foi julgado aqui na Terra, tá? Assim entendemos que alguns homens, perdendo a salvação, não são guardados por Deus. Perdendo a salvação, eles não são guardados por Deus. Nem também não, eles descem ao lugar de los muertos. Também eles não baixam ao lugar de los muertos. Por isto que são recrutados por las potestades descritas arriba. É por este motivo que eles são recrutados pelas potências caídas que foram descritas acima, né? E guardados
guardados por ellos, para su reunión en la batalla final. Son guardados por eles para a reunião da batalha final. Contra el Señor, verbo de Dios, en donde serán derrotados y arrojados al lago de fuego, junto a los vivos que pertenezcan al cuerpo de la bestia y del falso profeta. Ou seja, também ficará alguns, né, grupo, né, que ficará no tempo final e eles serão julgados, né, junto ao falso profeta. A besta e o falso profeta serão julgados no lago de fogo. Ou seja, não somente isto que são recrutados, falecendo são recrutados, assim ficam com os demônios, ficam como demônios, mas também terá muitos, aos milhares, na terra, quando tem essa batalha, que vão ser julgados vivos, neste próprio corpo e em alma, ao lago de fogo. Y ahí termino de leer, y vi a la bestia, y vi a besta, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, reunidos para guerrear, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue pesada. Y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Aqui tem uma revelação imensa, acho que o tempo não vai dar para poder explicar essa parte, né? Porque há três grupos do qual eu falei. Tem aqueles que morrem e eles vão direto, vão para o inferno para juntar-se com os demônios, né? E eles ficam reunidos para a grande batalha de Armagedon, que já estamos nela. Mas vai se explicar cada dia mais, vai se agravar, vai ser de maior intensidade à medida que passa o tempo. E está o grupo da besta e do falso profeta, né? Que são pessoas que vão estar vivas quando o Senhor venha, e elas vão ser julgadas vivas no lago de fogo, ou seja, sem antes ter adormecido, né? Disso aí se trata. Posso perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma coisa para perguntar, meus irmãos? É complicado isso aqui. Paz do Senhor, irmãos. Eu queria perguntar, irmão, você havia falado mais para o início, sobre o estado do homem se ele não tivesse sido expulso do Éden, né? Que ele não seria como ele é hoje, nascido em Cristo. Mas eu faço uma pergunta. Lá também não estava a árvore da vida que o Senhor promete para os seus salvos em Apocalipse? Não era o próprio Jesus? Se o homem comesse da árvore da vida naquele tempo no Éden, como que seria o estado desse homem? Deus disse assim que deveria ser expulso o homem, né, e a mulher, né, para que não chegasse o caso que eles comessem da árvore da vida e vivessem para sempre. Ou seja, eles poderiam ter ido atrás da árvore da vida mesmo, né, mesmo estando em pecado, mas não poderiam ter do corpo de Cristo, não poderiam ter da sangue do Cristo, do alimento do Cristo, podiam ter uma parcela dessa divindade do Senhor, porque o homem na terra, ele se faz corpo de Cristo, né? Morrendo, vivendo no corpo, com um novo corpo, que é o corpo de Cristo. E lá ele não teria o corpo de Cristo, porque ele já tinha um corpo espiritual, não tinha? Ele tinha sido feito alma, né? Alma vivente. Ao comer da árvore da vida, se é que ele pudesse comer, né? Se ele tivesse comido da árvore da vida, mas não poderia ter o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é um processo, né? Foi um processo onde ele nos dá de seu corpo, ali não poderia dar de seu corpo, poderia dar uma vida eterna, né? Se o diabo tivesse ficado lá nos céus, o homem tivesse ficado lá nos céus,
teria ficado na condição, né, de conhecer o bem e o mal, né, mas teria subsistido e existido para sempre, se teria afastado ao longo do tempo da mesma forma. Mas se não tivesse pecado e tivesse comido da árvore da vida, eu sempre também tenho meditado sobre essa questão. Eu acredito que o homem teria se multiplicado como nós nos multiplicamos em toda a criação e teríamos sido como anjo para o Senhor, entendeu? Como anjo para o Senhor, mas jamais como filho, né? Ou seja, assim, esse processo, né, de como acontece com um grão de trigo, que ele morre, né? Nasce um broto, sai, né, cresce, rompe, estoura a terra, né? Cresce e em cima dá muito grão, né? Que a gente se multiplica no corpo de Cristo, né? Não sei se consegui me... Não, foi interessante que o senhor fez uma comparação, inclusive, se tivesse comido após o pecado. Mas eu fico curioso nessa situação justamente antes do pecado, né? Porque, então, o homem foi criado desde o princípio, o irmão falou, como primícia de Deus, né? Então, a gente não poderia estar exatamente no mesmo estado dos anjos, né? A gente não foi criado para isso, não foi o propósito da criação do homem. Deus não criou o homem para ser como os anjos, né? Mas para ser parte do corpo. Será que não seria feito de outra forma? Não, porque poderíamos ter sido, sim, maior que os anjos, sim, já era um homem maior que os anjos em promessa, né? Mas, sem trocar de corpo, não poderíamos ser o corpo de Cristo. Éramos uma criação, né? Fora do corpo. O homem é ser uma criação fora do corpo, não dentro do corpo de Cristo, como somos agora. Mas então, é como se assim, o nosso destino foi melhor havendo pecado do que não havendo pecado? Digamos assim, por ter o homem pecado e ter caído para a condenação, porque Deus disse que a ira de Deus permanece sobre aquele que não reconhece que Cristo é o Senhor e Salvador e Deus. Então, Deus lhe fez primícia no Filho, morrendo e sendo nascido novamente. Um processo maior quando o homem nasce e renasce, maior que se ele não tivesse pecado. Não que fosse necessário pecar. Não, Deus o resgatou nessa dádiva, nessa graça, né? Então, o projeto de Deus se concluiu em forma em plenitude e perfeita, quando o homem, depois de cair, ele morre e nasce de novo. O homem não podia nascer estando no paraíso se ele não tivesse pecado. Como poderia nascer em Cristo e ser parte de Cristo? Poderia ser o corpo dele coligado, parte do corpo de Cristo, mas não o mesmo corpo. Aqui somos o mesmo corpo de Cristo, né? Bom, por esse pecado se perderam milhares de milhões de seres humanos através do tempo, né? Então, muito se perdeu. Mas em Cristo, por sermos em Cristo, somos parte de Cristo e o projeto ainda é maior, concluindo-se em Cristo e em todos aqueles que nos ajuntamos ao corpo dele, nesse fato, né? Amém. O irmão está falando também desse estado dos homens, que se refere à palavra de Timóteo, que eles são julgados em vida, né? Sim. Onde esses homens ficam? O irmão falou que eles ficam no inferno, né? Eles vão ficar no abismo junto com os demônios. Mas eles têm eles são ativos como os demônios são? São como fantasmas? Eles estão por aí, Não, eles têm influência nesse tempo? obviamente que tem consciência. Obviamente que tem consciência, mas ficam recrutados por Satanás. Eles não ficam como demônios mesmo. Como demônios. Enganados, como foram na Terra, serão enganados no mundo espiritual também, né? Eles são recrutados para lutar contra Cristo. Eles se colocam plena e completamente contra Cristo. E se eles são usados como exército de Satanás para lutar contra Cristo, eles não são como os demônios que são mais de baixa categoria, são demônios como os que estão na frente
das linhas de batalha, né? Então, eles não somente rejeitaram a Deus aqui na Terra, mas também rejeitam a Deus conscientemente no mundo espiritual. Não, eles se juntam, são demônios, não pode aparecer como um papai que esqueceu de tudo, a mamãe, o filhinho, não, não. Eles são demônios, não são mais seres humanos. Pode ver que o diabo, as potências caídas, eles se mostram como anjos de luz. Eles se mostram como eles projetaram ser após a rebeldia, né, que viveram no passado, contra toda a criação de Deus, e eles se apresentam como deuses. Eles acham que são deuses. E fazem que esse homem que vão caindo também se acham que são deuses. E que eles podem reinar e vencer a Cristo. Eles acham que podem. Amém?